E vamos iniciar essa semana nesse clima, nessa energia positiva e, lógico, com muitos ensinamentos com ele, Carlos Campelo. Mais um dia juntos, graças a Deus, né, Carlos? Sempre bom estar aqui com você, com o nosso telespectador, agregando conhecimento e aí mandando várias energias boas para todo mundo, né? Sim, é uma honra ter pessoas como você aqui, fazendo esse trabalho sensacional, sempre acrescentando na vida das pessoas. Então, assim, eu que te agradeço sempre por esse compromisso que nós temos aqui, viu, Carlos? Receba com carinho o seu agradecimento, viu? E hoje, o que nós temos na pauta? Elga, algumas pessoas mandaram algumas mensagens para mim. Ai, que legal. E eu conversei com ela se eu podia trazer o tema que eu achei interessante para a gente abordar no assunto, que é como lidar com pessoas tóxicas na família. Pessoas tóxicas já é algo difícil, né, de lidar. Exato. Fora da sua convivência estreita, que é a familiar. Imagina dentro de casa, Campelo. Que interessante. Pois é, ela trouxe essa pergunta. Vira e mexe, tem perguntas, né? Sim. Tem uma outra também, que eu lembrei aqui agora, que é bastante interessante, até porque vai dentro do contexto. A pessoa perguntou para mim se era normal ser traída pelo marido, o marido estar com outra pessoa, e ela não sentir raiva. E, inclusive, quando ele precisa de ajuda, ela vai lá e ajuda ele. Dentro do contexto da traição? Ela traiu, separou, ele está com outra mulher, né? E ela não sente raiva, ela não consegue sentir raiva dele. Ela me procurou para saber se isso era normal. Bom, na minha opinião, eu acho que sim, né? A pessoa já superou tudo aquilo, já está bem resolvida em relação... Exato. O normal é não sentir raiva. Isso é o certo, né? O certo, eu entendi. Verdade, o certo é não sentir raiva com essas situações. As pessoas, ela entende que aquilo tem que ser um problema muito sério, tem que alimentar algo negativo, tem que desejar mal para a pessoa. Que a pessoa queime no fogo do inferno, né? Exatamente. Mas foi normalizado isso. Eu entendi. Normalizado isso, que tem que cortar relações com a pessoa, Sim. tem que ser inimiga da pessoa, não pode mais falar com a pessoa, tem que odiar a pessoa. Foi normalizado. E ela estava se sentindo assim... Mal porque não se sentia, porque não sentia essas coisas ruins em relação ao ex-marido. Todas as outras pessoas que nos rodeiam influenciam muito no nosso comportamento, no nosso julgamento, né, Campelo? Então todo mundo fala, não acredito que você está sendo otária. Foi o que ela falou. Não é verdade? Foi o que ela falou. As pessoas me falaram que eu sou besta, sou boba, sou ingênua, sou otária. Começou a falar... Eu falei, não, muito pelo contrário, você está evoluída, você está no outro patamar. Extremamente evoluída, com certeza. O certo é não sentir raiva. E aí a gente pode até ir para o campo da filosofia, do que é o amor, do que é gostar, do que é egoísmo, do que não é egoísmo. Você está sendo, assim, você demonstrou que realmente você se preocupava e continua se preocupando com ele. Realmente você amava ele. Isso, olha só que maravilhoso. Quem perdeu foi ele, ok. Mas o ser humano você também precisa aprender que a vida é para seguir em frente, né, Campelo? Exato. Nós nascemos para seguir em frente. E ver o que ficou de positivo do relacionamento. Mas calma, não quero atropelar as coisas, eu já gostei, eu já adorei. Ambos os temas que eu acho assim, muito pertinente para o nosso dia a dia, para a nossa evolução, para nos transformarmos em pessoas melhores. E aí, por que eu falei isso tem tudo a ver com o tema? Tem a ver com o tema porque existem as pessoas que são negativas. Sim. E que aí a gente... E muitas, né? Infelizmente. Muitas. E quando é negativo ao extremo, que a gente chama das pessoas tóxicas. Sim. Campelo, aproveitando esse gancho aí que você falou em relação às pessoas negativas, eu quero aproveitar esse ponto e chamar a atenção de quem está nos assistindo também. Nós batemos um papo em um programa passado, em um dos vários passados, em que você falou sobre isso, sobre pessoas negativas. Mas, às vezes, a pessoa ela só está repetindo um comportamento que ela aprendeu. Ela nem parou para pensar o que ela sente mesmo. Exato. Você entende? Então, quando fala de pessoas negativas, ser negativo e ser positivo, a escolha é sua.
É perfeito, Elga, perfeito. E tem um tema também que foi abordado aqui no programa com várias pessoas, inclusive, que foi a comunicação não violenta. Adoro esse tema, Campelo. Várias pessoas transformador. Assim, acredito que a gente ainda vai falar mais, porque Com é certeza. um tema que está... a gente precisa estar fomentando isso a todo instante, que é a pessoa aprender a lidar com as suas emoções e saber o que está sentindo naquele momento. Então isso aí já começa a autopercepção de saber. E se eu for a pessoa negativa? Né? Começa por aí, né? Começa por E aí. as pessoas, às vezes, não se percebem. E muitas vezes também não sabe lidar com as pessoas, com as pessoas negativas. Quando vem uma pessoa que vem me agredir de uma forma desproporcional e eu não saber lidar com isso, o que eu vou fazer? Eu vou reagir a essa pessoa, eu também vou querer desmontar, destruir essa pessoa. E no final quem vai ficar mal sou eu. Gente, interessantíssimo. Olha, é utilidade pública isso aí. Porque, Campelo, realmente o que fazer em uma situação adversa, né? Que você se encontra em uma situação difícil ali, sendo agredida por alguém que é uma pessoa tóxica. Realmente é difícil você saber como agir, o que fazer, se você está agindo da forma adequada, porque é um turbilhão de sentimentos no momento. O ser humano sendo agredido, você quer revidar, você está entendendo? E às vezes não é a melhor saída. 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 Definitivamente. Certeza não é a melhor saída. O que a gente pode falar assim, o que normalmente a gente encontra com ditas pessoas tóxicas, né? São aquelas pessoas que são vitimistas. E você sabe que a pessoa vitimista, ela se apropria desse vitimismo para ela dominar o parceiro, a parceira, a relação, a família, porque ela gosta de fazer as outras pessoas se sentirem culpadas pela dor dela. Entendi. Ela tem prazer nisso. Então, tem uma a pessoa forma de manipular. Então tem a pessoa vitimista, tem a pessoa fofoqueira, tem a pessoa que nunca tem dinheiro. O fofoqueiro parece uma doença, meu Deus do céu. Sério. É uma doença. A pessoa não consegue lidar com as suas próprias questões, aí ela quer menosprezar e diminuir a outra falando das questões das outras. Então se torna isso uma importante fofoca, né? enfatizar isso, porque na hora que você está fazendo uma fofoca, você fala, olha só. Pessoa que eu estou sendo, não é verdade? É verdade. O que você está sentindo nesse momento? Por qual motivo é isso? Que dor que você está querendo esconder aí, né? Sim. Então, tem várias formas das pessoas fazerem e quererem dominar a outra pessoa, quererem ter as pessoas ao seu redor, e sob domínio. Então, são as pessoas tóxicas. O que a gente faz com relação a isso? Eu vou falar de uma forma bem genérica, bem abrangente. Sim. A gente vai separar, a primeira coisa, o que fazer? Separar em 3 grandes categorias. Entendi. A primeira categoria de pessoas na minha vida. A primeira categoria são aquelas pessoas que me influenciam positivamente, aquelas pessoas que me instruem, aquelas pessoas que mostram para mim o melhor caminho, aquelas pessoas que realmente gostam de mim e querem ver o meu bem. Sim. Ela luta por mim. E mais ainda, são aquelas pessoas que têm a capacidade de me chamar a atenção sem me magoar, sem me judiar. Posso até que eu fique magoado, mas não vai ser com maldade. Sim. É para te acrescentar, né? Para te ajudar, para fazer você olhar para o que você está fazendo. Às vezes, tantas coisas passam despercebidas, né, Campelo? Sim, com certeza. Muitas coisas passam despercebidas ao nosso redor, dentro de mim. Né? Então, se eu tenho pessoas dessa categoria do meu lado, são pessoas que eu considero importantes e eu tenho que ter do meu lado. São 3 categorias que eu falei, né? Essa é a primeira. Isso. Não vamos perder, né? Para o pessoal que está em casa entender certinho. A primeira categoria são as pessoas que me influenciam, aquelas pessoas que me acrescentam, que são capazes, inclusive, de me mostrar que eu estou no caminho errado. E são poucas pessoas que têm essa coragem, né? Geralmente, a pessoa quer passar a mão para ficar tudo bem. Mas você tem que, se você ama de verdade, se você gosta de verdade, se você quer acrescentar de verdade, ou que aquela pessoa realmente evolua, você precisa falar a verdade de uma forma, né? Lógico, sem fazer a sua vaidade falar por você. Porque às vezes você agride a pessoa e com um suposto objetivo de ajudar. Mas na realidade você também está ali colocando que você está errado
E eu estou certa. Tenta, mas não vamos misturar. Ele me olhou de um jeito. Mas, sinceramente, né? Acrescentar sinceramente na vida da pessoa. É a primeira categoria. Primeira categoria. Isso que você já está falando já é da a segunda categoria. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos aproveitar essa oportunidade e dar aquela paradinha. Só que antes do intervalo, eu tenho um recadinho muito especial para mudar a sua vida. Você sempre correu da balança, a perda de peso sempre foi algo presente na sua vida. Então eu tenho a solução para emagrecer com saúde com NutroSlim. O NutroSlim foi especialmente preparado para a perda de peso, devido ao seu efeito termogênico, acelerando o metabolismo, a queima de gordura, auxiliando na melhora do sistema digestivo e com efeito detox do fígado. O NutroSlim conta com a combinação de 14 compostos que juntos formam uma grande equipe no combate contra a balança. Além de tudo isso, o NutroSlim é um ótimo regulador de apetite e também ajuda no controle da diabetes. NutroSlim é Nutrônica. Deixe a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Estamos de volta hoje, iniciando a semana com esse bate-papo já que nos faz assim refletir na nossa vida. Isso é importante, né, Campelo? Para mim é propósito de vida, né? É, subir um degrau todo dia, não é verdade? Com certeza, claro. Subir um degrau, você refletir, você se perceber, você entender certos comportamentos, você vai evoluindo e é natural e todo mundo consegue e pode. Isso aí que é importante. E você usou um verbo certinho, que é o verbo perceber. Ele atinge o maior público. Sabia que dentro da PNL o perceber a gente utiliza bastante para atingir ao público na nossa oratória? Eu aprendi com você. Olha só. Eu aprendi, na realidade, é importante você sempre estar colocando o perceber que chama a atenção das pessoas. Sim. Realmente. Eu percebi isso. É verdade. E vamos lá, paramos. No primeiro que são as pessoas que me agregam. No segundo, são aquelas pessoas que eu sou obrigado a conviver. E aí entra trabalho, e aí entra grupos sociais em qual eu atuo, até familiares. Que foi o X da questão da pergunta que me fizeram. Né? Aquele dia a dia ali. Exato. Que são as pessoas que estão no meu dia a dia. E eu não tenho muita escolha. Né? As escolhas que acabam diminuindo em relação a isso. O que eu tenho que fazer? Se eu tenho que conviver com pessoas tóxicas. No meu emprego, se for aquele colega de serviço, ou se for o meu chefe, ou na minha casa, se for meu irmão, se for meu pai, ou minha mãe, que pode ser. É normal, inclusive. É normal. Tenho certeza que todo mundo tem uma historinha aí. É normal. É normal. Tem. E se a gente começar a relembrar lá antigamente, quanto que as mães faziam com a gente para dominar a família, para nos colocar nos eixos e ficavam fazendo a famosa chantagem emocional. Sim, se fosse, mas não tinham esse conhecimento. Não tinha esse conhecimento e também a chantagem emocional vai existir. Agora, aquela pessoa que faz a chantagem emocional para diminuir a outra pessoa, para fazer a outra pessoa se sentir mal, e a todo instante fazer isso, tentar o domínio da outra pessoa, aí que se torna uma pessoa tóxica. Tóxica, né? Uhum. Então fica nessa questão. Aí o que fazer com relação a isso? Quando a pessoa está dentro do seu convívio, dentro do contexto, exatamente, do convívio. Primeiro, é eu começar a saber lidar, o tempo que eu vou dispor para aquela relação. Qual o tempo e frequência que eu vou dispor para aquela relação? Interessante. Quanto de tempo, qualidade de tempo que eu vou dar? Aí também entra a comunicação não violenta. Para eu também saber me controlar, para saber pôr limite para outra pessoa. Então eu tenho quanto de tempo, qual a frequência e qual o limite que eu vou dar para aquela pessoa. Pois tem assim, Helga, e é normal ter. Por exemplo, sabe, chega o final do ano, eu cheguei naquele amigo, naquela amiga, quis desabafar, olha, esse final do ano foi muito corrido para mim, eu estou cansado, estou exausto, estou falando de mim. Aí a outra pessoa pode falar assim, mas eu trabalhei muito mais, eu estou trabalhando muito mais que você, eu estou muito mais cansado do que você, então, e aí já começa a falar dela. Sim.
já esqueceu do que eu estava falando, né? Entendi. E da mesma forma, assim, esse tipo de pessoa é uma das pessoas mais que a gente encontra na nossa sociedade, é o mais normal, né? As pessoas têm necessidade de falar de si e não querendo ter o tempo de escutar da outra pessoa, que nos deixa de certa forma assim, e aí? O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar com isso? E aí vem essas dicas que a gente dá. O tempo que eu vou dar, a frequência e o limite. Ok, é um amigo, você não quer se indispor com um amigo, né? Você fala, olha, eu não tenho tempo agora para falar com você, mas tal hora, ou tal dia, ou tal mês, eu vou ter 10 minutos para te escutar. Olha, vou falar o quê? Mas, né? não, e outra coisa, isso não é egoísmo, tá? Sim. Não, pode parecer que é egoísmo, não. Isso é eu cuidar da minha saúde emocional. Com certeza, eu super Eu tenho que cuidar, isso. porque se eu começar a deixar, a pessoa vai querer me dominar. A pessoa, e outra coisa, ela te suga, né? Suga toda a energia. O Toda tóxico energia. suga a energia da gente. Acontece isso, se você parar para perceber, às vezes você tá tão bem, de repente você encontra com uma pessoa, um encontro inusitado, mas você sai totalmente sugada. Exato. Daquilo ali, baixa a tua energia. É natural acontecer isso, não é difícil. Mas a gente precisa se proteger. Se proteger. Volto a falar da comunicação não violenta, ser assertivo com relação a outra pessoa. Você sabe que a outra pessoa, ela gosta de falar dela. Se eu for falar um problema meu, e se eu for falar para ela, ela vai falar o mesmo problema, mas dela. Aconteceu com ela, aconteceu na família dela, aconteceu com o pai, com o filho, com o irmão, com o tio, com o periquito. Aconteceu com ela, né? Então, você já sabe que isso vai acontecer. Então, você vai falar. E se você quer falar para a pessoa, precisa falar para a pessoa, você coloca um limite de tempo também. Olha, eu vou falar de um problema do meu cansaço, do final de ano, durante 3 minutos. Eu te dou 3 minutos para você falar de você. Lógico, você vai falar para ela, você tem 3 minutos? Sim. Tem que falar? Limitar. Limitar. Esse é o limite limitar. mesmo. Limitar. E eu também vou falar em uns 3 minutos. Porque geralmente se eu você pode falar, eu vou falar. dar... Eu achei que era eu, né? Falar, eu vou dar 3 minutos e vou cortar essa situação. Não, tem que ser um acordo. Você tem que realmente falar a outra com pessoa tem que saber, tem que proferir, a outra pessoa tem que saber. Eu falei 3 minutos, mas você sabe o contexto e o assunto. Tipo assim, amiga, eu estou extremamente corrida hoje. Vai dar 5 minutos, mas, vai dar 3. Dá pra conversar um tempinho, 3 minutinhos. Tipo assim, Coloca na limites. boa. Isso que é colocar limites. Entendi. Ó, o tempo, frequência e limite. Aí você deixa a outra pessoa. Porque também, se colocar no lugar da outra pessoa, ela tem essa necessidade dela falar dela. E eu sei que ela tem. E se eu gosto dela, ela está no meu convívio e eu quero manter no meu convívio, lembra que está na classe 2. Sim, né? eu entendi. Na classe 2 de pessoas. E eu quero isso, então eu uso dessa artimanha, eu dou um limite. Você está ensinando como conviver com essa pessoa. Exatamente. Entendi. Exatamente. Perfeitamente. Porque são pessoas que eu não tenho muita escolha. Sim. Né? Então eu tenho que aprender a conviver com elas. Dar limites para se proteger. Me proteger Perfeito. e não sair bravo, né? Porque se eu já sei que a pessoa é assim, eu vou falar de um assunto e falo com ela, e eu já sei que ela vai pegar desse mesmo assunto e vai trazer para o mundo, vai levar para o mundo dela, Sim. aí eu vou me sentir mal. Não, se eu já sei que eu vou me sentir mal e sei que ela é assim, então eu coloco um limite. Né? Tempo, frequência e limite para saber lidar com essas pessoas que são tóxicas, que estão no ambiente de trabalho e estão na minha família. Inclusive, no ambiente de trabalho é até mais fácil, tá? Porque no ambiente de trabalho eu tenho que levar em consideração o seguinte, eu estou indo para trabalhar, ninguém lá precisa ser meu amigo. Perfeito, perfeito. O ambiente de trabalho, é importante a gente deixar isso claro, porque a maioria das pessoas acham que eles estão ali para fazer amizade. Confundem. Para conviver. Confundem. Você vai lá com o propósito de executar o seu trabalho, crescer, né? Mas não, as pessoas querem fazer relações e muitas vezes esse é o problema que atrapalha toda uma evolução, até inclusive às vezes perde o emprego por causa disso. Exatamente, Elga. Fala assim, você vai lá para trabalhar. Exatamente. Para fazer bonito, na verdade. Exatamente. Mas isso aí também, Campelo, é importante as pessoas refletirem que eu estou indo para quê? Qual é a minha função? Onde eu quero chegar? Se perguntar também, né? Já resolve.
tudo, é o autoconhecimento. Né? Esse é um processo de saber, de separar exatamente em que ponto da escada de evolução eu estou, em que degrau que eu quero, que eu estou. Para de levar essa vida no automático, né, Campelo? Tá, nós temos que parar, Elga. Lembra que quanto mais automático, menos o tempo, a gente tem a percepção do tempo, fica menor, mais o ano passa mais rápido, mais a gente fala assim, nossa, já chegou Natal de novo. Nossa, é verdade. Olha, estamos em janeiro ainda. Graças a Deus. Mas tem ainda a terceira... Tem a terceira classe de pessoas. A terceira classe de pessoas são aquelas pessoas que realmente, olha, não são importantes na minha vida, não me agregam nada, né? Que não me agregam nada. Entendi. São as pessoas negativas. Sim. E que muitas vezes eu as mantenho no meu convívio por problemas emocionais meus. Olha só que interessante. Por uma questões Às vezes minhas. a gente tem que nadar com os tubarões, né, Campelo? Por algum tipo de necessidade. Mas você manter no seu convívio por um problema seu, eu não havia pensado. Existe aquelas pessoas que por você. Por aí mim. O problema está em você. Exato. De não querer ter a pessoa afastada de mim, ou achar que nunca vou encontrar uma pessoa igual àquela lá, né? Eu não vou encontrar uma pessoa que me cuida, que faz a comida, ou que faz o suco, ou que faz o café do jeito que eu gosto, né? Então eu fico procurando dentro de mim subterfúgios para manter aquela pessoa que me deixa mal ao meu redor. Entendi, Campelo. E o pior de tudo é que acontece. Acontece. Acontece quando fala, gente, como é que eu vou querer, mas acontece. E aquela pessoa que não me agrega nada é aquela pessoa que, se você for falar para ela de um problema, talvez ela não vai te alertar. Se ela perceber que pode ocasionar alguma coisa, ela não vai te alertar, mas ela vai ser a primeira a chegar e falar para você, eu sabia que isso não ia dar certo, porque ela tem uma competição e ela quer diminuir o outro de uma forma, assim, desproporcional, desnecessária. E muitas vezes eu fico aceitando essa situação, qualquer pessoa que está convivendo nisso. Então, a gente tem que aprender a desapegar. Entendi. Dessas pessoas. E como é que desapega, Campelo? Vai dar o gabarito pra gente? Olha, o desapegar é olhar para dentro de mim e saber exatamente por qual motivo eu mantenho essa pessoa na minha vida. O que está faltando em mim? O que eu preciso trabalhar em mim para eu estar sentindo falta, que eu estou sentindo falta, que está me fazendo eu ter a necessidade de ter essa pessoa ao meu redor. E quando a pessoa consegue se libertar, nossa senhora, né? É algo assim que você fala, meu Deus, destravou a minha vida. Eu já tive pessoas assim, e é normal as pessoas falarem assim, parece que eu tirei um peso das costas. Peso das costas. É normal usar exatamente esse jargão. Tudo flui, tudo anda, sua vida fica melhor. Não arrasta a corrente não, perceba essas pessoas que estão aí te amarrando, não é verdade, Campelo? Mas tem mais, né, Campelo? Ainda tem lá a questão do relacionamento, que eu estou, assim, extremamente curiosa. Então, hoje tem mais um bloco. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos dar aquela paradinha, mas voltamos rapidinho. E antes do intervalo, sempre tem aquele recadinho que faz diferença na sua vida. E chegou a hora de falarmos de Reserva Mandarim Resort Club. Marque este nome, que é uma oportunidade para você morar bem ou fazer o seu investimento lá em Chapada dos Guimarães. Roda o VT. Seja bem-vindo ao home resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube. Projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Localizado em meio à imponência da natureza, da nova joia do ecoturismo brasileiro, o Reserva Mandarim reúne diferenciais que garantem um estilo de vida único. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança. Requinte, aconchego e muito bom gosto. Ambientes mobiliados e decorados com sofisticação e design fazem do Reserva Mandarim o condomínio ideal para você reunir a família e os amigos e compartilhar os bons momentos da vida.
paisagismo diferenciado com alamedas e espaços de recreação e contemplação da natureza. Reserva Mandarim Condomínio Clube, o lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Garanta seu futuro no melhor da Chapada dos Guimarães. Estamos de volta hoje, o programa inteirinho com eles. Só bate-papo sensacional que você traz aqui. Essa oportunidade que nós temos de estar aí conversando de maneira leve, de maneira clara, com um vocabulário mais assertivo, que as pessoas estão compreendendo, trazendo, exemplificando. É maravilhoso. Exemplificar porque todo mundo olha para o lado, né? Fala, oi? Eu acho que isso tem a ver comigo. Mas finalizamos o bloco anterior, hoje 3 blocos com Carlos Campelo. Vamos falar sobre a situação do relacionamento, que eu achei muito interessante, porque é natural as pessoas entenderem que finaliza um relacionamento, no caso amoroso, como foi a pergunta que você recebeu, a gente tem que odiar a pessoa. Enfim, tem que desejar mal. Tem que desejar mal, que é o que foi normalizado, né? Sim. E aproveita aqui a oportunidade para os nossos telespectadores, se tiver um assunto, um tema, sinta-se à vontade de mandar para nós, nos nossos canais, que nós vamos aprofundar sobre o assunto, se não tiver nosso conhecimento. Se a gente tiver nosso conhecimento, a gente vai falar do assunto, mantendo todo o sigilo, toda a integridade das pessoas que queiram. Com certeza. Né? E se a pessoa também quiser se manifestar, sinta-se dar à o seu vontade. depoimento. Sinta-se à vontade. Sou eu, e eu superei. Né? É interessante isso, porque o fato também de colocar a cara, falar, nossa, eu passei por essa situação e hoje eu superei e olhei a vida de uma forma diferente, isso me fez muito bem. É bom que incentiva outras pessoas também a fazerem o mesmo. Exatamente. Nós temos que ser incentivadores, influenciadores positivos das outras pessoas. Estamos aqui para aprender, né, Campelo? Exato, somos humildes. Muito. Então, finalizando assim, o bloco anterior das 3 categorias, então eu categorizei todas as pessoas. Das pessoas do nível 1, 2 e 3. E aí, Elga, é aquela questão. Eu vou agora saber o quanto de tempo que eu vou dispor para cada uma dessas pessoas. Aí, as pessoas que me engrandecem, que é da categoria 1, eu vou me dispor mais tempo para essas pessoas. Você não tinha finalizado ainda a questão, eu já estou pulando, né? Eu já estou acelerada demais, minha gente. Agora, vamos finalizar, então, as pessoas tóxicas. Isso. Vamos lá. Então, na categoria 1, eu vou dispor de mais tempo. Né, para essas pessoas, que são as que me incentivam. A categoria 2, lembra que é limitar o tempo. Eu vou dar um limite. Tem 3 minutos para você. Né? E a categoria 3, eu vou desapegar. Eu vou tirar da minha vida. Começo assim, tipo, esqueço de retornar uma mensagem. Entendi. A pessoa me convida para sair, eu falo que não posso, vou empurrando para frente, esqueço o aniversário, sabe? Esquecer o aniversário é cruel, né? Oh, meu Mas Deus olha, do céu. é difícil, às vezes acontece, Como eu falei. Mas não é porque você quer tirar a pessoa da sua vida, às vezes, mas é difícil, né? Lembrar, ter tudo na agenda ali. Manter minha sanidade, minha saúde emocional. Eu estou fazendo isso por mim, não é egoísmo. Sim. Então eu vou tirando essa pessoa da minha vida. Né? Claro. Então são os 3 tipos de pessoa. Perfeito. No caso específico também de uma outra telespectadora que mandou essa pergunta para mim, o ex-marido dela traiu ela, ok? Sim. Mas ela tinha um sentimento. Não foi um término. Não foi um término legal. Um término que aconteceu algo negativo. Exato. Sim. Porque foi a partir de uma traição. Né? Não houve o término do casamento e aí ele se envolveu com outra pessoa. Né? Enfim, ela não conseguia sentir raiva dele. Aí, como que ela categorizou? Essa relação? Né? Ela não categorizou como se fosse um 3, de desapegar, de deixar da pessoa.
Ou ela colocou no 1 ou no 2, porque apesar de ter ocorrido a traição e ele ter deixado de gostar dela, ou ter atração por ela, ter atração por outra pessoa, não diminuiu o sentimento de, sabe, de orgulho, dele, mesmo traindo com outra mulher, com a ex-mulher. Ele tinha, ele gostava da pessoa. Ele tinha uma relação positiva, boa, sadia. Ele queria continuar. Exato. Não precisa ser estreita, todo mundo fala, olha, não tem Exato. como ser amigo de ex. Não precisa desejar mal. Não precisa, exato, não ser inimigo. Sim. Se for o caso, os da categoria 3, desapega, vai deixando de lado, né? Para de seguir, né? Dá um follow, Parar né? de seguir, olha, tem que estar lá no primeiro da lista, viu? Porque você ainda fica ali, né, olhando o tempo inteiro, querendo saber da vida da pessoa, é difícil desapegar. Exato. E ela é uma pessoa boa, pelo que eu percebi, ela alimenta essa energia boa. E Helga, quanto mais eu dispor de tempo para as pessoas da categoria 1, que são as pessoas que me incentivam, Sim. mais eu tô... Você lembra que tudo é uma energia, tudo é uma troca, né? Com certeza. Mais eu estou me energizando aquilo aí, mais eu também estou aprendendo e eu vou começar a retribuir isso. Sabe? E eu vou começar a retribuir. E por qual motivo? Você, tipo, se contamina com isso. Se contamina pelas coisas boas. Sim, eu adoro falar isso porque fica mais simples. Você se contamina quando você está perto de pessoas. Por isso que falo, você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. É fato. Porque você se contamina com isso. Com o bem, com coisas boas, e você transmite isso, e você passa a ser uma presença positiva para todo mundo. Exato. E é aí, tão bom, né? É bom, e aí é bom saber que existe a pessoa assim, que, por exemplo, que eu sei que uma amiga, colega, seja lá quem for, é assim, eu tenho que me aproximar dessa pessoa. Claro. Eu não vou julgar. Fala assim, olha, você é otária, você é boba, você é ingênua, né? Coisa parecida. Não, eu vou me aproximar dessa pessoa, porque se essa pessoa consegue lidar com uma situação dessas que a maioria iria... Eu já estou, inclusive, curiosíssima para saber quem é ela, que te mandou. Lógico que a gente realmente vai manter o sigilo, mas dá uma curiosidade, né? Porque é de uma evolução sensacional. Pois é, e aí a gente tem que olhar para essas pessoas e dizer, pois é, foi porque eu não vou falar o nome. Não precisa. Não, senão a gente desincentiva as pessoas a mandarem um recadinho lá. Não pode mandar, porque aqui é sigilo completo. E é dessas pessoas que eu tenho que me aproximar, que eu tenho que olhar essas pessoas ao meu redor e eu tenho que me aproximar. E ainda mais, por qual motivo essa pessoa não pode ser eu? Como assim? Eu desejar o bem. Sim. Eu desejar o bem para as pessoas. Eu olhar as relações, o fim das relações, não com um olhar de raivoso ou qualquer energia que vai me fazer mal. A gente já falou em vários programas, né? Tem até um exercício que eu faço no meu treinamento de emanar energia ruim. A pessoa que emana, ela sente, aquilo fica dentro dela. Com certeza. A outra pessoa vai embora. Como falam, tem mais uma outra frase, desejar mal é um veneno que você toma. É de Shakespeare. A Adorei. mágoa é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra. É isso aí. Simples assim, não é verdade? Deveria ser simples, né? Mas não é, porque as pessoas não conseguem inserir isso na vida. Mas, como eu falei a palavra contaminar, você se contamina e também são escolhas, como eu falei no início desse nosso bate-papo, são escolhas que você faz. E é como um exercício, né, Campelo? Quanto mais você pratica, você fica melhor ainda. Você vai inserindo isso, a sua vida vai ficando leve, a sua alma fica leve, você se torna uma presença querida por todos, uma pessoa positiva. E não é gostoso, né? Você se olhar e falar, poxa vida, né? Que legal. É verdade, Helga. E todo mundo pode. Você fechou com maestria aí o nosso ainda. tema. Eu não fechei Porque ainda. é isso, é a gente se sentir bem com isso e saber que mesmo assim vão ter pessoas que vão apontar o dedo mostrando as nossas falhas, E eu vou agradecer essas pessoas que vão apontar o dedo mostrando as nossas falhas, porque é uma forma, inclusive, de eu melhorar. Né? Claro. É uma forma de eu melhorar. E está lá, está na melhorar, Bíblia, né? Lógico, a gente melhora, né? A gente olha para aquilo, olha da onde está vindo e qual é a intenção.
não é verdade? Porque quando você está bem com você mesmo, você consegue receber uma crítica, se for construtiva ou não, e avaliar. Na verdade, tem que saber de onde está vindo também, que tem pessoas que só querem, né? Pode ser da categoria 2, elas têm uma segunda Jogar intenção. pozinho ali, Ela né? tem uma segunda intenção para aquilo que ela está Sim, falando. claro. Né? A Bíblia fala que a gente tem que agradecer os nossos inimigos, porque é por meio deles que eu consigo trabalhar o perdão, que eu consigo trabalhar a fraternidade, a caridade, porque se não fosse o inimigo, né? Ou fosse a pessoa que vai me desejar o mal, ou falar mal, ou vou me apontar o mal para mim, como que eu vou melhorar, como que eu vou agregar conteúdo, conhecimento, novas energias, novos pontos de vistas. Perfeito. Pontos de vista. Para mim, como é que a gente vai aprender sem ter a pessoa que vai colocar um obstáculo na minha frente? Então tem que agradecer. Olha, obrigado pelo seu feedback, obrigado pela sua opinião. E, lógico, eu tenho que estar muito centrado das minhas emoções. Agora, se eu não estiver centrado, eu sugiro que leia o livro de Comunicação Não Violenta para saber como lidar com a outra pessoa. Ótima dica. Porque é fundamental para a gente, sabe, Elga, no fundo, é manter o meu equilíbrio emocional. Não é ter aquela história, eu quero ter paz ou quero ter razão. Escolha ter paz. Perfeito, Campelo. Você que finalizou de uma forma maravilhosa, porque é essa escolha mesmo que a gente tem que fazer. E quando você está bem com você, isso se torna fácil. Você não quer que ninguém joga confete em você. Isso é verdade. Isso é verdade. Tá muito preocupado, assim, já às vezes as opiniões é bom ouvir, mas às vezes não nos faz bem. Então, quando a gente está preparado para receber, tudo se torna mais fácil. Exatamente. E de que essa pessoa que está vindo, de qual grupo que é? Do grupo 1, 2 ou 3? Se for no 3, você já corta ela. Já corta ela. Porque a gente precisa ter pessoas que nos façam bem, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Que bate-papo sensacional, hein, para esse início de semana. Adorei, de verdade, Campelo. Obrigada mais uma vez. Eu te agradeço aos telespectadores que mandaram o sistema para nós. Isso, você vê como faz diferença? A pessoa realmente, ela nos traz uma experiência de vida e a gente consegue ter um bate-papo com várias orientações, com um profissional aqui como você, passando aí todo esse conhecimento e ajudando muita gente. Muito obrigado. Então, obrigada por esse trabalho e até a próxima segunda-feira. Até a próxima. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. A semana só está começando. Quer mandar a sua mensagem? Já está com saudade do programa Elgue Você? Pegue seu celular e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Você pode ir diretamente até o nosso Instagram, já deixar a sua mensagem, aproveitar aí a oportunidade, nos contar uma história que a gente pode trazer aqui para o programa ou para o nosso canal no YouTube, e tem um conteúdo sensacional lá te esperando, que vale a pena. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.